tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. A Igreja Adventista, o sétimo dia foi declarada aceita pelo Supremo Concílio, mas ainda tem um ponto que a gente precisa tratar, porque entre os 6 pontos lá que foram colocados como erros doutrinários, eles colocaram que o espírito de profecia de Ellen White é superior ao espírito dos profetas bíblicos, o que não é verdade, e é um erro que precisa ser retificado. Se você já conhece nosso conteúdo, você vai deixar logo seu like na confiança, porque sabe que é edificante. Se você não conhece, eu peço que você não deixe seu like, não se inscreva, não curta ainda. Primeiro, assista o vídeo até o final, aí sim, ao final, você deixe seu like, se inscreva, mas somente se o conteúdo te agregar. Já fiz um vídeo sobre a decisão da Igreja Adventista, apontando as principais, porque o principal problema da Adventista não é o sábado, e o vídeo vai ficar no card, na descrição. Mas dessa vez eu já começo o vídeo fazendo um apontamento. A própria decisão do Supremo Concílio, embora acertada, ela precisa ficar mais refinada, a fim até mesmo de evitar que os adventistas acusem o Supremo Concílio e a IPB de estar batendo no espantalho. Eu penso que a IPB deveria fazer uma retificação, porque os próprios adventistas eles não falam que Ellen White ela tem um espírito profético, um poder superior ao que são os profetas bíblicos. Na realidade, Ellen White é colocada como alguém que tem um peso, uma equiparação aos profetas bíblicos, o que por si só já é danoso, o que por si só já traz um problema, não sendo necessário superestimar, não sendo necessário trazer um peso maior ao colocá-los acima, ao colocá-la acima dos profetas bíblicos. Então, essa retificação eu vejo como necessária, ela é interessante até mesmo para que os adventistas não invalidem, porque veja bem, existe até mesmo no direito uma teoria chamada fruto das árvores envenenadas. Teoria do fruto das árvores envenenadas é quando uma prova ilegal ela invalida todo o processo. Pode gerar até mesmo uma desconfiança por pessoas que acessam. Entre os argumentos do que é heresia existir uma informação imprecisa, não que esteja errado ou seja uma má-fé, mas isso tira a credibilidade em certo ponto para quem for. Vai pensar se eles erraram aqui ou mesmo eles não estão trazendo uma informação errada, pode ser que gere essa desconfiança e de não garantir que as outras informações sejam corretas. Então, faz necessário essa retificação. O vídeo anterior que eu tinha feito ele foi um vídeo antes do acesso ao documento do Supremo Concílio com as decisões. Nesse momento a gente vai falar um pouco mais sobre o documento em si, sobre o que foi colocado no documento agora que já é acessível lá no portal iCalvinistas, um aplicativo que você pode ser em qualquer celular, tanto em um Android quanto um iOS. A ementa diz que é consulta à entidade ortodoxa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns quesitos importantes levantados sobre a temática da apreciação é se as doutrinas distintivas do Adventismo permanecem dentro dos limites históricos da fé cristã. E o documento ele menciona alguns que eu já havia mencionado como problemáticos, coloquei inclusive o juízo investigativo como mais problemático, falei dele no vídeo passado, e foi colocado o juízo investigativo como problema, a relação escatológica entre o sábado, selo de salvação e marca da besta, que é baseado numa visão de Ellen G. White, o papel atribuído à própria Ellen G. White, que foi a retificação que eu fiz no início do vídeo, colocando lá, né, como superior ao espírito dos profetas bíblicos, mas na verdade é um pé de igualdade. O aniquilacionismo, que eu não tratei no vídeo passado, e a interpretação do bode emissário de Levítico 16, o qual também não falei. Fazer a observação que os grupos considerados seitas são grupos totalmente
sectários. Geralmente eles se acham os últimos remanescentes, o próprio Adventismo fala isso. Eles são remanescentes, eles têm uma cartilha para ensinar como evangelizar evangélicos. Eles chamam as outras igrejas evangélicas por um termo específico, qual eu não me recordo, mas eu acredito que seja algo parecido com Babilônia, algum termo bíblico que traz um teor pejorativo a um grupo não cristão genuinamente. Então, tudo isso por si só já traz características de seitas. Outra característica marcante de seita no Adventismo é ter revelações extrabíblicas e ter um grande fundador, uma grande voz profética a quem se remete, que é justamente o que eles fazem se remetendo a Ellen G. White, certo? Colocam a Ellen G. White como esse espírito profético. Inclusive, quando eu fiz uma enquete no canal, e o maior problema lá entre os que eu elenquei, só não coloquei o aniquilacionismo, mas coloquei os outros 4, e quem obteve mais voto foi justamente o espírito de profecia de Ellen White. O cristão, o ortodoxo, por mais evangelical que seja, inclusive, ele não aceita um espírito profético a par. Quando está escancarado, obviamente, né? Porque os neopentecostais, no fim das contas, eles têm nos próprios líderes, às vezes se autodenominam apóstolo como algo também, mas uma coisa assim, manifestamente, flagrantemente, como acontece em Ellen G. White, realmente não há defesa e se torna perceptível para todos mesmo, por mais evangelical que seja. O juízo investigativo, por exemplo, é algo que simplesmente foi colocado, foi criado por conta de erros dessa profetisa, essa falsa profetisa, como acontece, já aconteceu em seitas como o Testemunho de Jeová, seitas como os Mormons, que eles marcam datas para o retorno de Cristo com insucesso, e após esse insucesso eles resolvem reinterpretar aquela mesma profecia que eles fizeram e que se mostrou falha. Então criaram este absurdo e essa blasfêmia que é a doutrina do juízo investigativo. O sábado não se trata de um problema, como muito já... O Adventismo já traz uma estranheza por conta do sábado. Gera estranheza nas pessoas, porque na verdade as pessoas não, como elas não guardam nenhum dia como o dia do Senhor, o dia do descanso, eles sempre vão achar estranho até mesmo guardar o dia do Senhor, por exemplo, o domingo. Mas não é a guarda. A guarda seria menos problemático, mas sim colocar a guarda do sábado como um selo escatológico, profético, colocando os crentes que guardam o domingo como marca da besta nesse sentido, e para os crentes que o guardam, e o sábado como selo de salvação. E tudo isso, mais uma vez, baseados em sua falsa profetisa, o qual teve um sonho no qual o dia de sábado, entre os 10 mandamentos, era um mandamento ali em destaque, com uma auréola, com uma espécie de círculo de fogo, algo nesse sentido. Então tudo gira em torno, de fato, de Ellen G. White. Se você gostou do conteúdo, agora sim você pode curtir, se inscrever, mas principalmente compartilhar para quem esteja precisando. E o convite final é que você assista este vídeo aqui.